A você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Senhor nosso Deus, nós te pedimos pelas misericórdias de Cristo, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que o Espírito Santo possa falar a cada vida, a cada pessoa, nos convencendo, como a Tua palavra diz, e nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça, levando-nos a um verdadeiro arrependimento e deste arrependimento a uma verdadeira conversão, a uma transformação plena em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. O Evangelho de João, embora seja o evangelho mais popular no meio da igreja, o evangelho mais lido, mais apreciado, ele é o evangelho de maior profundidade e tratando desses temas extremamente profundos nas Sagradas Escrituras, inspirado pelo Espírito, João nos fornece uma visão de Cristo única e especial. Aliás, é o Evangelho de João, o Evangelho da Cristologia, o Evangelho de Cristo mesmo, do Verbo encarnado. E João nos fala da vida de Jesus de uma maneira diferente dos demais evangelhos, dos sinóticos, os três evangelhos, o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas, especialmente pelo tempo do ministério de Jesus que trata João. João, segundo a maior parte dos estudiosos, se dedica a relatar as últimas semanas de vida e especialmente os últimos 7 dias de vida do Senhor Jesus. E, obviamente, fala-se da sua morte e da sua ressurreição. De modo que João, em grande parte dele, está se dedicando, assim como neste capítulo 14, a relatar as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. E as últimas palavras daquele que tem consciência do momento específico de sua morte, que diz, a minha hora é chegada, foram palavras escolhidas. E muitas vezes palavras tão realistas, tão diretas, que provocaram nos discípulos aquilo que a realidade, quando vem diretamente a nós, provoca um choque. Foram eles literalmente golpeados, como nós somos golpeados pela realidade. A realidade muitas vezes nos esbofeteia, a realidade muitas vezes nos choca, a realidade muitas vezes nos derruba. E Jesus estava falando realisticamente aos seus discípulos. E o que aconteceu com os seus discípulos? A realidade começou a deprimi-los, se nós podemos usar essa terminologia. Eles começaram a desanimar, a angustiar-se pela dureza e pela crueza dos fatos que estavam diante dos seus olhos e ainda assim anunciados por Jesus, que não mentiria de qualquer forma a qualquer um deles. E nesse momento Jesus vê quão abatidos estão os seus discípulos. O traidor é já apontado e no ar se queda quem será
aquele que trairá o Senhor. Qualquer um deles poderia ser. Ainda mais esse peso, essa dúvida, pairando sobre a cabeça de cada um deles. E então Jesus fala uma palavra muito interessante no capítulo de número 14, e introduz essa palavra dizendo, não se turbe. Ou mesmo poderíamos usar numa liberdade interpretativa, não se perturbe o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede em mim. Tenham fé e não se perturbem com tudo isto. É interessante que o Senhor fala tantas coisas a eles, fala tantas realidades duras diante deles, fala que eles serão perseguidos, que eles serão humilhados, que mentindo dirão todo mal contra eles. Fala, e eu serei entregue, e eu serei crucificado, e eu morrerei naquela cruz, e eu serei sepultado, eu ressuscitarei ao terceiro dia. E quando ferirem o pastor, as ovelhas serão dispersas. E depois de palavras como essa, Jesus diz, mas não se perturbem. Depois de palavras como essa, dizendo, a vida é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, e você pensa que está difícil, vai se tornar ainda mais difícil. Vocês serão minhas testemunhas, literalmente ele usou a palavra, serão os meus mártires. Vocês testemunharão de mim com coragem até o final da sua vida, e talvez até o custo da sua própria vida, mas não se perturbem. Vocês perderão tudo por amor a mim, mas não se perturbem. Apenas creiam. O apóstolo Paulo, falando aquilo que Abacuque mesmo disse, e o justo viverá pela fé. Apenas creiam. Apenas creiam que por mais escura que esteja a vida diante de vocês, o panorama que se apresente perante vocês, não se turbe o seu coração. Que o seu coração não fique turbado por más notícias. A Bíblia diz, ainda que a guerra estoure contra mim, ainda que eu receba más notícias, o meu coração permanecerá inabalável. Nós precisamos ter corações inabaláveis. Corações que não se abalem, nem por notícias ruins, nem por realidades piores. Corações que se mantenham protegidos, guardados. E a Bíblia mesmo falando do jovem, diz, como poderá o jovem manter ou guardar? E diz, observando a tua palavra. E mais uma vez, o justo viverá pela fé. Porque o viver pela fé é a observância, ou seja, a prática, observar a palavra, que é uma terminologia muito da nossa língua. Não é um olhar externo, um analista, um jornalista, é um participante, um executor, um realizador da mesma palavra, observando, guardando e praticando, conhecendo e vivendo. E Jesus disse, se vocês crerem em mim, se vocês crerem no Pai, e se vocês me amarem, vocês guardarão a minha palavra, vocês viverão a minha palavra, vocês orarão diferente. Eu quero chamar a atenção para o que Jesus diz no meio desse capítulo 14. No versículo 11 ele diz, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede, ao menos por causa das mesmas obras. As obras que Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço.
e obras ainda maiores fará. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Que Deus possa abençoar essa palavra nas nossas vidas, no nome de Jesus. Jesus diz algo aos seus discípulos que eu imagino se Jesus citasse isso, e de certa maneira ele cita porque está nas Escrituras, em nossos dias. Crede em mim, crede no Pai, praticai a minha palavra, e tudo que pedirdes em oração, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu o farei. Essa é uma palavra que Jesus não colocou limites. A minha pergunta é, o que eles pediram? Nós lemos as Sagradas Escrituras, especialmente o livro de Atos dos Apóstolos. O que eles pediram? Nós lemos as Sagradas Escrituras, lemos as epístolas dos apóstolos. O que eles pediram? Muito diferente do que talvez a igreja de hoje pedisse. Muito diferente do que a igreja de nossos dias está pedindo. Eles não pediram o que talvez eu e você mais venhamos a estar pedindo ao Senhor. Estranhamente, Jesus deu um cheque em branco, assinado, para esta gente. E não foi sem motivo que o apóstolo Paulo disse, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Isso para mim, parece-me um cheque em branco do Banco Celestial, sobre as bênçãos de Deus. Eles poderiam ter pedido qualquer coisa. Pedro poderia ter pedido, deixe-me ser um pouco até infantil, um barco maior. Ele nunca pediu. Mateus poderia ter pedido para ser o chefe dos coletores de impostos. Ele nunca pediu. Paulo poderia ter pedido para estar na projeção e no lugar de Gamaliel. Ele nunca pediu. Muitos dos pedidos que nós fazemos hoje, os apóstolos, agora digo eu, não a palavra, digo eu, suponho, teriam vergonha de pedir. Eles podiam pedir o que quisessem a Deus, mas eles não pediram qualquer coisa. Eles escolheram o que pediram. Eles pediram segundo a vontade de Deus, e não segundo a vontade deles. Nós temos a mesma promessa para as nossas vidas. E a pergunta é, o que estamos pedindo? E eu te digo uma coisa, é difícil sabermos pedir. Eu creio que Jesus ensinou muito bem algo que os mesmos discípulos de Jesus pediram a Ele que o ensinassem.
Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. E eu desconfio que nós estamos perdendo muito tempo por não sabermos orar. A Bíblia diz, vocês não têm porque não pedem. Se existe uma coisa que nós devemos fazer, é pedir, é orar ao Senhor. Mas também a Bíblia diz, vocês pedem e não têm porque pedem mal, porque vocês não sabem pedir. Então, não é questão apenas de pedir, é uma questão de pedir e pedir corretamente, pedir acertadamente, não apenas coerentemente, mas acertadamente. Eu preciso saber orar, eu preciso saber pedir, eu preciso saber como usar esse poder extraordinário que Jesus disse, tudo quanto pedirdes ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado ao Filho. O que pedirdes em meu nome, eu farei. Como usarmos tamanho poder? Poder ilimitado. Isso não é um conto. Isso não é uma fantasia. Isso é um empenho da palavra, não apenas do autor e consumador da fé, mas do Criador de todas as coisas, que está disposto a nos atender, manifestando o seu poder onipotente para realizar o irrealizável, para criar o inexistente, para doar o inimaginável a todos nós. Será que nós estamos orando como a igreja? Porque talvez falando apenas os apóstolos, nós digamos, bem, eram os apóstolos. Mas e a igreja? Como a igreja orava? A Bíblia diz que havia singeleza de coração, havia temor no Senhor, que havia o compartilhar, que ninguém considerava exclusivamente seu, coisa alguma. E diz que eles perseveravam na doutrina e na oração. Eles perseveravam na doutrina e na oração. Eram perseverantes. E como a igreja orava, e vemos a igreja sendo perseguida, a igreja poderia ter orado e ter dito, Senhor, suspenda essa perseguição. A igreja disse, dá-nos coragem, dá-nos força, para pregarmos o Evangelho, segundo nos compete pregar. E enquanto isso, o Senhor estenda a sua mão e faça milagres. A igreja realmente orava diferente do que nós oramos em nossos dias. A igreja estava perseverando na doutrina e por causa disso a igreja orava segundo a sã doutrina. Porque quando você é apegado à palavra, você ora a palavra. Quando você é apegado às Escrituras, você ora segundo as Escrituras. E nós precisamos ter o mesmo espírito e o mesmo empenho que a igreja o teve. E porque ela o teve, ela orou de uma maneira diferente diante de uma colocação como essa. Eu não estou dizendo, por favor, que eu e você não possamos pedir a Deus a respeito do nosso cotidiano. O próprio Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu não estou dizendo que nós não possamos falar com o Senhor a respeito das nossas dificuldades, adversidades, problemas, inimigos. Os salmos estão aí
E quantas vezes nós vemos, mas eu estou dizendo, qual é o motor, qual é o motivo que nos aciona a orar, o que nos move na oração, aonde está a nossa grande preocupação em orar, qual é o nosso anseio quando dobramos os nossos joelhos diante de Deus, se é que estamos dobrando, se é que estamos fazendo isso. Nós lemos a história de grandes avivalistas, de grandes homens e mulheres de Deus, de pessoas de uma vida memorável, digna de honra. E nós vemos realidades na vida deles que se repete. Uma delas, a oração. Todos com uma vida intensa de oração. Cito um deles, o Watchman Nee, um pregador metodista chinês que sofreu extremamente por causa do Evangelho, onde seus discípulos escreveram diversos livros compilados de trechos aqui e acolá, anotados por diversas pessoas a respeito de suas mensagens, de suas pregações. Às vezes, há tantos livros de Watchman Nee que ou ele pregou mais do que eu posso imaginar, ou creio que agora já não é mais o Watchman Nee que pregou, apenas prega um seu nome no que está sendo dito. Mas que os primeiros livros, especialmente aqueles livros mais antigos de Watchman Nee, nos mostram um pensamento, nos mostram um homem extremamente coerente dentro das Sagradas Escrituras e com revelações preciosas a respeito do reino de Deus, a respeito da vida cristã. Este homem conta em sua própria, não autobiografia, mas em seu próprio testemunho, que faz parte da biografia de Watchman Nee, ele conta que orava nas 8 horas de serviço diários na igreja metodista chinesa, que ele ali era pastor. Ele gastava 2 horas de oração, 6 horas de serviço, com tudo que ele precisava executar dentro da igreja. Um dia, tocado pelo Espírito, ele decidiu fazer 6 horas de oração e 2 horas de serviço na igreja. O que aconteceu, aquelas 2 horas de serviço renderam mais que as 6 horas de serviço. Por quê? Porque ele intensificou a oração. Estas pessoas eram pessoas de oração intensa. Essas pessoas eram pessoas que oravam intensamente, que buscavam ao Senhor. A maior parte das narrativas sobre a vida destes grandes homens e mulheres de Deus nos falam de pessoas orando de joelhos. Nos falam até mesmo de ler a Bíblia de joelhos. E hoje o que a igreja mais busca é conforto. Eu não estou contra o conforto, nem estou querendo colocar aqui uma cerimônia, tipo assim, vamos colocar vários milhos no chão e todo mundo se ajoelha no milho, e isso sim, esse sacrifício é que agrada ao Senhor. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo, se Deus dissesse diretamente para você, peça-me o que você quiser, que eu farei, como disse a Salomão. Salomão pediu algo para servir aos outros. E Deus praticamente diz a Salomão, bom pedido. Bom pedido.
Quando Deus enxerga em nós que a nossa petição é boa, quando o nosso pedir agrada a Deus, não há o que impeça Deus de nos atender. Você pode dizer amém a isso? Então nós temos que saber pedir. E pedir corretamente, acima de tudo, pedir o Consolador, o Paracleto, promessa de Deus. Pedir algo que Deus nos prometeu. Sim, nós temos que pedir algo que Deus nos prometeu. Pedir confiados na promessa que Deus nos fez. Meus irmãos, a Bíblia fala sobre mudanças, sobre mudar. Nós, como igreja, estamos vivendo um momento em que teremos que fisicamente, como igreja, nos mudar. Todos nós cremos que Deus tem um lugar reservado para a igreja. E todos nós, espero que todos nós creiamos que esse lugar que Deus tem guardado para nós é melhor que o lugar que nós estamos. Ele é maior, ele é melhor, e nós nele cresceremos mais. Deus não nos fecha uma porta para não nos abrir uma nova porta e melhor porta. Quando as coisas não estão indo como nós gostaríamos que fosse, saiba que pode ser, e de fato é, o Espírito Santo dizendo, não é aí. Não é aí. E eu não quero teimar e lutar contra o Espírito Santo. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Nós conversamos com a profetisa Cida Nicolau, ela falou do mundo afegão, de um trabalho que está acontecendo lá, e caiu no coração de todos nós, vamos apoiar, vamos levantar recursos, Sandra iria com ela para lá. Então nós conversamos, e Cida tem um jeito dela agir, eu tenho meu jeito de agir, eu gosto de planejar a coisa com 1 ano, 2 anos de antecedência. Cida gosta de planejar amanhã, eu vou amanhã. Então, você imagine a crise que dá nisso. Ela diz, eu sou movida pelo Espírito, amém. Glória a Deus, seja abençoado. Mas Cida falou, eu acho que só vamos ficar para o próximo ano. E todos nós com ligeira aflição, dizendo, puxa, nós estamos empenhados nisso, nós queremos fazer isso, e agora o que faremos? Como tudo isso? Bem, o Senhor abriu o caminho, o Senhor nos deu a chance, e na Espanha, entre os ciganos, há um trabalho conhecido da Sandra, e possivelmente Sandra estará lá no 2º semestre, junto com eles, e eu já falei com o pastor Eldon, um pastor da Igreja Batista, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que Sandra, juntamente com os missionários, vão se apresentar, e ele será, tipo assim, uma pessoa que poderá orientá-los, poderá ajudá-los, porque eles estão no início do trabalho. No início do trabalho. Então, Deus vai nos guiando, Deus vai nos orientando. Mas se há algo que todos nós, que a Igreja de Cristo necessita, que nós não podemos abrir mão, é do Espírito Santo. Não somente como guia, mas é do Espírito Santo como consolador. A palavra paracleto, que é a palavra consolador, ela significa ao mesmo tempo fortalecedor. Não apenas um consolador no sentido de que dá conforto, que ameniza a dor, mas um fortalecedor.
A ideia é daquele que injeta alguma coisa que te falta. Por isso também, ele tem a noção do encorajador. O que te faz ir à frente. Nós precisamos do Espírito Santo, nós carecemos. Por isso, nós estamos convidando a igreja ao quê? A jejuar. A jejuar. Dentro do que cada um possa fazer. Nós não estamos pedindo a você e a igreja inteira que venha a jejuar 40 dias sem parar. Não, jejue o que você possa jejuar. Vamos nos unir em jejum, mas acima de tudo vamos pedir, Senhor, o que nós mais necessitamos é do Senhor. O que nós mais precisamos é do Espírito Santo. Que nós possamos até mesmo falar como disse Moisés. Moisés disse, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos. A tua presença, nós amamos mais do que a nossa liberdade. A tua presença, nós amamos mais do que a nossa conquista. A tua presença, nós amamos mais do que a nossa vitória. A tua presença é que nós queremos. A tua presença é que nos importa. Quantas mudanças físicas. Disse o Senhor a Abraão, sendo ele ainda Abrão, sai de Ur dos Caldeus, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas essa mudança física não se limitou apenas numa mudança geográfica. Foi uma mudança total. Se é para mudar, mudemos e aproveitemos uma mudança física, uma mudança geográfica, para que, como Abraão, possamos ser transformados em outro homem, de Abrão em Abraão. Uma mudança, houve mais do que, dizendo em outras palavras, houve mais do que uma mudança apenas de moradia, de estadia. Houve uma mudança de vida, houve uma mudança de personalidade, se eu posso assim dizer. Há aqueles que dizem que a personalidade jamais muda, mas há muitos traços, que são traços que de fato são transformados numa pessoa. Eu sempre falo de Moisés e digo, Moisés, a Bíblia nos diz, era o homem mais manso, também diz, era o homem mais humilde, porque a palavra manso e humilde, elas são palavras não sinônimos, mas correlacionadas na língua hebraica, de modo que quem traduz o homem mais manso poderia traduzir igualmente o homem mais humilde. De fato, não existe mansidão sem humildade, e não existe uma humildade que permaneça sem mansidão. Então, essas duas coisas andam juntas e nos fazem caminhar no caminho do Senhor como um pé seguindo o outro, sendo humilde, sendo manso, sendo humilde, sendo manso. Moisés era homem manso. Mas muitas vezes nós chegamos à conclusão que Moisés foi um homem que deveria ter o seu temperamento e que não deveria ser um temperamento tão plácido. Por quê? Porque ele era um grande líder, sempre foi um grande líder. E como um grande líder mais novo, e como os mais novos, mais movidos pela paixão do que pela razão, Moisés, ao defender o seu povo, mata um egípcio. Mata um egípcio. Esse é um Moisés de muitos anos antes
do seu encontro com Deus no Sinai, no Monte Horebe, diante da sarça ardente. O Moisés no Sinai, no Monte Horebe, na sarça ardente, é outro Moisés, basicamente o mesmo. Sua identidade é a mesma, sua pessoa é a mesma, mas ele já não é igual. É o texto bíblico que eu gosto quando Davi diz: fui jovem e agora sou velho. É o texto bíblico que diz: eu, Paulo, o velho. Eles não estão dizendo a vida me mudou, embora a vida também nos transforme. Eles estão dizendo Deus me mudou. Deus não me fez apenas envelhecer, não me deu apenas cabelos brancos ou a falta dos mesmos. Deus não me deu apenas que o meu tabernáculo se desfizesse. Deus trabalhou na minha vida por esses anos todos, para que eu me tornasse o homem que Ele deseja que eu seja. E eu tenho certeza que até o final da minha vida, até o último fôlego de vida, Deus estará trabalhando na minha vida, e é o que eu quero. Ele estará me mudando. No leito de morte, que pode ser o final de qualquer um de nós, Ele estará comigo ali do meu lado, ainda ministrando, ainda me transformando, ainda me mudando, de glória em glória, de vitória em vitória, até que todos cheguemos à perfeita estatura de Cristo Jesus. Ontem, na festa de aniversário dos netos, do João Pedro e da Yara, nós estávamos lá e havia um touro mecânico, os que estiveram lá, e no final todo mundo estava indo, todo mundo estava participando, e João Pedro estava conosco, e ele estava um pouco nervoso, porque as pessoas caíam, então ele achava que as pessoas estavam se machucando, coisas de criança de 4 anos. E ele, então, não sei quem disse para ele, e o vovô não pode ir? Ele disse, não, vovô não pode. Vovô não pode ir. Ele disse, por que vovô não pode ir? Que ele pode se machucar, vovô não pode. Eu disse, mas por que o vovô não pode? Porque o vovô já é velhinho. O vovô já é velhinho, então o vovô que sou eu já sou velhinho. Eu disse, tudo bem, realmente, no teu enfoque eu já sou bem velhinho. Então o vovô não pode ir ali. Então, de um lado, eu achei muito engraçado, não é? Ele ali e tudo mais, e botava a mão no meu peito e dizia, você não pode, e tudo mais. Fui jovem e sou velho. E agora uma coisa eu digo, jamais vi o justo desamparado ou a descendência do justo, o filho do justo desamparado, mendigando o pão. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês, há algo pelo qual nós temos que clamar, jovens, maduros e velhos, é o Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo não necessita da igreja. A igreja vive como se o Espírito Santo necessitasse da igreja. E é o contrário, é a igreja que necessita do Espírito Santo. Nós precisamos. Onde estão os sinais? Onde estão as maravilhas? Onde estão os cegos que veem, os surdos que ouvem, os mudos que falam? Disse, mas se fala não pode ser mudo. É justamente isto. Se permanecem os mudos, se permanecem os cegos, se permanecem os surdos, e não só moralmente, não só espiritualmente, fisicamente, onde está o Espírito Santo? Estamos fazendo uma obra, por vezes, muito mais confiada na força do nosso braço do que no poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós carecemos do poder de Deus. Nós
Não somente sem Ele estamos todos condenados, no sentido da salvação e salvação eterna, mas sem Ele estamos todos condenados ao fracasso, porque o único sucesso, que é o sucesso aceitável, que é o sucesso que deveria ser ambicionado por nós, é o sucesso que vem pela manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos. Como eu disse, eu creio que Deus tem, que nós iremos mudar segundo a vontade do Senhor. E nós temos que mudar geograficamente, temos que ir para um novo local. O local Deus o tem. O local Deus o promete. E como todas as promessas de Deus, nós temos que pedir em cima do que Deus prometeu. A Bíblia diz: pedi, e vos será dado. Mas se nós não pedimos, como nos será dado? Já foi prometido, mas tem que ser pedido. E se Deus deu, a segunda coisa que nós temos que fazer é buscar. Eu primeiro peço, mas eu depois busco. Porque se eu só ficar no ato de pedir, olha, sabe de uma coisa? Peça um emprego, mas busque um emprego. Porque tem gente que ora a Deus e pede um emprego e nunca busca um emprego. Sabe quando você vai achar um emprego? Nunca. Nunca. Tem gente que pede para Deus: ah, Senhor, eu quero passar no vestibular, mas não busca o vestibular. Como se busca o vestibular? Estudando. Estudando. Eu peço e eu faço coerente com o que eu pedi. Meu avô sempre me dizia: quem ora por chuva, sai de guarda-chuva. Porque esse negócio de orar por chuva e sair de camiseta, tem alguma coisa de errada. Sua fé está funcionando estranha. Porque se você tem convicção que Deus vai mandar chuva, então, saia de guarda-chuva. O sol que esteja, eu estou orando, eu estou pedindo, então eu estou buscando. Por último, a Bíblia diz que nós, encontrando, o que diz a palavra? Bata. Porque tem gente que pede, tem gente que busca, e quando encontra, só aprecia. Meu Deus, Deus deu. Meu Deus, eu encontrei. Tá, e daí? Bata, a porta será aberta e entre. E entre. O pastor que me consagrou, o pastor Edmundo, ele pediu, ele iria se casar, e nas dificuldades de seu tempo, que cada tempo tem as suas dificuldades, ele falou: Senhor, a igreja é pobre, e a igreja dele, pobre, de fato era. Ele construía a igreja na Rocinha, num barracão, no final da Vila Cachopa, uma rua lá no alto da Rocinha. A igreja se chama e se chamava Monte da Fé. E eu digo, tem que ter fé mesmo para chegar lá. Porque se o aleijado chegar lá embaixo, ele tem que ser curado primeiro para chegar lá em cima. É uma pirambeira. E ele construiu a igreja lá. E ele, casado, com filhos, ele falou: Senhor, eu preciso de um bom emprego. E Deus lhe deu o emprego. Mas ele foi atrás do emprego. Ele pediu a Deus, ele foi atrás, ele chegou lá e ele bateu. Porque quando ele chegou no lugar indicado por Deus, porque no caso dele foi indicado por Deus, e ele chegou, Hotel Astoria, e ele disse: eu vim para o emprego, para a vaga. E o gerente olhou para ele e disse: não há vaga. Ele disse: não, mas quem me disse que há vaga nunca mente. Tem vaga. Não, mas eu sou o gerente, eu estou dizendo que não tem vaga. Ele disse: mas, por favor, ele bateu. Gente, nós desistimos muitas vezes de algo que Deus nos deu, porque ouvimos uma negativa. Se Deus te deu uma afirmativa, não importa que o mundo inteiro te diga não, a porta que Ele abre, ninguém fecha.
O gerente então disse para ele: eu vou ligar para o departamento de pessoal, se houver uma vaga, ela é tua. Porque eu sou o gerente, eu digo que não há. Ligou, colocou em viva voz e disse: há alguma vaga para emprego? Sim, uma de garçom. Disse: é tua. É tua. E ele acabou sendo garçom ali, e Deus, através daquele emprego, começou a abençoá-lo. Muitos de nós pedimos as coisas a Deus, mas não agimos em coerência com o que estamos pedindo ao Senhor. Meus irmãos, eu quero incentivá-los nessa manhã a jejuarmos, a orarmos, porque há casta que só sai com jejum e oração. A gente que diz que esse texto bíblico não está nos melhores textos do Novo Testamento. Os melhores textos do Novo Testamento são em torno de 300 textos que são escritos de forma contínua e de letras maiúsculas, do grego koiné, o grego comum em relação ao grego clássico, quase o mesmo grego. O grego falado, o grego que era o grego usado. Desses 300 textos, existe uma porcentagem deles que esse texto não está. E por causa desta porcentagem, não importando que esteja nos outros mais de 200 textos, que são considerados também os melhores, as pessoas dizem: isso não estava aqui. É muito perigoso isso. Existe uma Bíblia isso é apenas para que você tenha noção, segundo os melhores textos, que bota tudo que não é segundo os melhores textos ali. E tudo que tem a ver, às vezes, com o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, o sobrenatural, nada daqui, começa a cortar tudo. O final do Evangelho de Marcos, que imporão as mãos sobre os enfermos, fica tudo ali, dizendo: não, isso não está aqui. Meu irmão, isso está. E Deus não deixaria que isso estivesse aqui, se não fosse daqui. É melhor você crer na Bíblia, e creia da seguinte maneira: creia na Bíblia, de capa a capa, e inclusive na capa que diz Bíblia Sagrada. Tá? Então, embora fique com isto, no meu está, inclusive, revista e atualizada. Tá? Minha Bíblia está sempre atualizada, ela nunca é antiga. Tá? Ela está sempre atualizada. Porque, como Billy Graham disse, a Bíblia não é antiga, a Bíblia não é moderna, a Bíblia é eterna. Essa palavra é eterna, são caminhos eternos, nos quais eu quero caminhar, eu quero andar. Nós precisamos ser uma igreja e com vidas cheias do Espírito Santo, transbordantes. Você tem que ser transbordante na tua profissão, transbordante nos seus relacionamentos, amizades, família. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. É Ele quem vai nos conduzir, é Ele quem vai nos abençoar. Existe oposição, existe poder nas trevas, mas do nosso lado, aliado a nós, está Deus Todo-Poderoso. Isso não quer dizer que não haverá luta. Que não haverá luta. Jambres e Jambres resistiram a Moisés. Lutaram com Moisés, usando suas magias, seus ocultismos contra Moisés. Mas Moisés prevaleceu, porque Deus o levou a prevalecer. Nós, igualmente, temos que estar, e se Jesus disse, e Jesus o disse, que existe uma casta que só sai com jejum e oração, não espere a casta chegar para você jejuar e orar. Seja prudente, seja sábio. Ore e jejue antes, porque quando ela chegar, você estará pronto para expulsá-la. Existem lutas, mas, meus irmãos, eu quero dizer isso a você. Nós estamos num momento de mudança. E não pense apenas numa mudança física. Iremos para um novo endereço.
Por enquanto estamos à procura, mas iremos para um novo endereço. Mas nós vamos ter uma mudança. E já que temos uma mudança, façamos uma mudança completa. O ideal, eu imagino que uma pessoa que possa se mudar, que maravilha seria que você pudesse mudar tudo. Nem tudo você precisa mudar. Há coisas em sua casa, quando você se muda, que são belas lembranças da vida. Recordações que somos muito apegados emocionalmente a elas. Então, é bom. Aquela, falo por falar, tá? Não quer dizer, e se você tem aquela poltrona. Minha mãe tinha uma poltrona que ela amava aquela poltrona. Não importava se a porta dava para a poltrona passar ou não dava para a poltrona passar, que se tirasse a porta, mas a poltrona tinha que entrar. Porque aquela poltrona era o lugar onde meu pai gostava de sentar. E, portanto, minha mãe, depois da morte do meu pai, se tornou o cantinho sagrado dela. E nós temos que respeitar essas coisas nas pessoas. Mas quando você muda, é bom mudar, e quem tem condições, é bom mudar tudo. Uma nova sala de estar. Isso eu estou falando, por favor, eu sei que a vida é dura, que o dinheiro está curto para todo mundo, que, isso seria maravilhoso. Vamos somente no ideal, não que, certo? No ideal. É bom poder mudar tudo, é bom poder botar coisas novas, é bom poder colocar coisas e que te dá um ar de eu estou numa nova realidade na minha vida. Igreja tem que pensar igual. Igual. Já que vamos mudar desde o nosso comportamento. Sabe, dentro de uma nova casa, você assume novos hábitos relacionados com aquela nova casa. Por isso é que uma das coisas mais imediatas que alguém deve fazer numa mudança é arrumar tudo. Não, amanhã eu arrumo. Você sabe que esse amanhã eu arrumo normalmente demora um pouco mais do que 24 horas. Amanhã eu mudo. Amanhã eu arrumo. Não, estou muito cansado hoje. Seja imbatível, incansável, e arrume tudo o que você tem que arrumar. Porque existe, inclusive, uma estatística que diz, uma coisa, fora do seu lugar, por mais de 3 dias, a tendência é permanecer fora do lugar para sempre. Para sempre. Quando você pega um livro e deixa ele fora do lugar, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, daqui a uma semana ele vai estar no mesmo, ele assumiu aquele lugar. E nós temos muito disso, sabe, eu entendo, todos nós temos uma maneira de colocar as coisas. Eu tenho um hábito de tirar a minha carteira, de tirar o documento do carro, de tirar as coisas, eu boto no mesmo lugar. E quando você tem essa limitação que eu tenho, porque isso possivelmente deve ser uma limitação, você bota sempre no mesmo lugar, você sempre quer encontrar no mesmo lugar. Mas eu tenho a minha esposa e a minha filha Ingrid, elas acham que o lugar certo é onde elas põem. Então elas arrumam. E sabe, tem gente como eu que, quando uma coisa sai do lugar, você demora um tempão para descobrir onde ela está, o novo lugar. Até na geladeira, eu coloco uma coisa na frente, eu não sei porquê. Isso é coisa de relacionamento de pessoas. Luiziana crê que o melhor lugar é atrás. Eu abro a geladeira e digo, sumiu. Está lá dentro, mas eu digo, sumiu. Eu não encontro mais. E, normalmente, o homem é um bicho tão desastroso nisso, que ele mexe a geladeira, passa pela coisa buscada
2 ou 3 vezes, e não vê. E não vê. E diz, não está aqui. Aí a esposa vai lá, abre a geladeira e pega onde... É por isso que todo mundo acha estranho, que homem sempre pergunta à mulher, onde foi que eu botei tal coisa? É uma pergunta que é um mistério da humanidade, porque nós perguntamos aonde eu guardei. E o pior é o seguinte, elas sabem. Você se esqueceu. E elas sabem aonde você guardou. Como elas sabem? Bruxaria. Está amarrado, né? Alguém diz... Toda mulher tem um quê de bruxa. E se for sogra, é bruxa e meia. Não, brincadeira. Brincadeira. Por exemplo, a minha sogra foi muito bondosa comigo. Ela sempre foi muito boa para comigo, né? Eu nunca entendi muito essa questão das sogras e tudo, porque na minha vida a sogra era maravilhosa. E na vida da Luiziana era minha mãe. Melhor sogra para ela do que a minha mãe, não poderia haver outra. Não é verdade? Não poderia haver outra sogra. Nós necessitamos do que Cristo disse. Cristo poderia dizer, eu vos darei um exército. A igreja hoje quer se funcionar como um exército. É lindo essa noção de guerra espiritual, mas às vezes nós estamos numa guerra espiritual tão aguerrida que nós queremos formar um exército e não um corpo. Há guerra dentro do corpo, contra enfermidades, contra tudo isso, há guerra dentro do corpo. Mas imagine o nosso corpo permanecer em guerra, isso é um enfermo, isso é um doente. Nós não podemos ir por esse caminho. Nós estamos formando um corpo vivo, o corpo de Cristo. E nós precisamos ir pelos valores. Há muitos que pedem fortuna. Olha, eu creio que coisas como autoestima são importantes. Uma pessoa que tem uma baixa estima é problemático. A autoestima é importante. Como a autoconfiança e coisas desse tipo são importantes. Mas se a autoestima é importante, sabe, deixe-me fazer um trocadilho, a estima lá do alto é mais importante. Ser estimado por Deus, ser favorecido por Deus, ser querido por Deus, isso se chama o quê? Agraciado por Deus. Isso é muito mais importante. Nós temos que viver a graça em toda a sua plenitude em nossas vidas. O que nós mais necessitamos? O Espírito Santo. Não é de um lugar, não é de fama, não é de fortuna, é do Espírito Santo. E se nós tivermos o Espírito Santo, o restante, não importando o quão importante seja, não passará de acréscimo. O que eu preciso é do Espírito Santo, e o resto é acréscimo. Eu não estou dizendo que o resto é o resto, eu estou dizendo que o resto é acréscimo. Porque eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho o Espírito Santo. Então o resto, o que vem a mais, é acréscimo. Me mostra a bondade, me mostra o carinho, me mostra o amor, me mostra o cuidado dele. Meus irmãos, vamos nos tornar, nos primeiros passos, gente que todos os dias, e quando eu estou falando todos os dias, eu estou falando todos os dias mesmo, lê esta palavra. Não sou contra você ter uma caixinha de promessas e pegar um versículo. Mas não viva de migalhas, não dizendo que qualquer porção da palavra de Deus não seja importante. É importante. Mas leia essa palavra. Todos os dias, leia.
Leia do Velho Testamento, leia do Novo Testamento, leia. Leia. Não perca a oportunidade de ler por ano, pelo menos uma vez, a Bíblia. Isto é básico. Você está me ouvindo? Isso é básico. Segunda coisa, ore. Ore todos os dias. E se eu for bíblico, eu vou dizer, ore todos os momentos, porque orai sem cessar. Em tudo ore. Trabalhando, ore. Se relacionando, ore. Fazendo as coisas, você vai a uma academia, fazer ginástica, ore. Qual é o problema de, diante de um aparelho daquele, você parar um minutinho? Um minuto. Senhor, eu entrego tudo isto ao Senhor para a sua honra e sua glória, que o Senhor possa abençoar o meu corpo, que eu tenha saúde e tudo mais. Você vai fazer ginástica melhor, meu filho. Qual é? Nós estamos deixando... Vai pegar um táxi, vai pegar um ônibus, ore. Senhor, se for esse para mim, faz parar. Aí ele vai embora, não fica reclamando não, dá glória a Deus. Vai, já foi tarde. Eu me lembro de uma vez que nós fizemos sinal atrasados, e lá vem o ônibus, eu era garoto, lá vem o ônibus. 627, Sans Pena. Me lembro ainda desse ônibus. Era, se eu não me engano, era meio amarelo, meio laranja, uma cor assim, uma cor não tão identificada, e vinha aquele ônibus, e ele vinha e disse, esse vem rápido. E nós fizemos sinal, e ele passou pela gente. Ah, raiva. Mas eu tinha acabado de ouvir a mensagem de Juan Carlos Ortiz, que diz, em tudo dai graças. E eu disse, tá bom, eu te dou graças por esse desgraçado que não parou no ponto. Eu te dou graças, eu te dou graças, eu te dou graças. Pegamos o outro ônibus que veio, e quando passamos, estava o mesmo ônibus num poste. E onde ele bateu? Onde eu sempre ficava. Eu sempre vou para frente. Naquele tempo se saltava ela pela frente. Então, eu sempre ia para frente para poder saltar mais rápido. Era coisa minha. Sempre ia para frente. E disse, puxa vida, eu estaria na frente. Então, Deus comandando tudo. Deus, nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça. É claro que, às vezes, as pessoas, quando entram num avião, oram mais a Deus, né? Tem gente que ora. Tem gente que ora. E, aliás, se tiver turbulência, fica um espírito de consagração dentro do avião, né? Aí todo mundo se consagra, todo mundo volta para Deus, todo mundo pede perdão de pecado e tudo mais. Oh, turbulência, que coisa interessante é. Mas interessante é que é muito mais provável você morrer num táxi, morrer num ônibus, morrer num elevador, do que num avião. Mas nós não oramos. Você não vê uma pessoa entrando, a não ser que ela seja realmente apavorada com o elevador, e ela entrando no elevador diz, Deus me guarde, que isso não caia, que não rompa o cabo. Né? A gente vive falando, solta o cabo da nau, mas do elevador não. Do elevador não. Nós podemos orar, gente, nós temos tanta coisa para orar. Quando eu ouço gente falando comigo, pastor, eu não sei o que orar, eu falo, você não vive, não é possível. Quando você entrar no supermercado e ver que o preço está alto, diz, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Ou me dá mais dinheiro ou abaixa o preço. Eu te dou duas opções, A ou B. Ou me dá mais dinheiro ou abaixa o preço. Aí Deus vem com a opção C, alguém te dá tudo de presente. O reverendo Samuel Doctorian, que já está na glória, ele certa vez estava num daqueles momentos difíceis que acontecem em todos os ministérios. Quando te falta tudo. Ele tinha a caixa de ofertas do orfanato e a caixa de ofertas para
a subsistência dele e da família. A caixa de oferta do orfanato estava cheia. A caixa de oferta dele e da família estava vazia. E ele disse, eu não sei o que fazer, dá vontade de pegar da caixa de subsistência do orfanato, porque a gente também precisa se manter. E ele chegou para sua esposa e ele disse, eu acho que eu vou arranjar um emprego, vou fazer alguma coisa, porque nós temos que sobreviver. E ela disse, mas você já orou? Ele disse, eu vivo orando, e Deus já te falou. Então ele voltou, foi orar, e Deus disse para ele, vá ao supermercado e faça uma grande compra. E ele encheu o primeiro carrinho. E encheu o segundo carrinho. E aí, não tendo como encher o terceiro, ele virou e disse, Senhor, e agora? Passa no caixa. Passou o primeiro carro. E ele só olhava a conta subir. E, ai meu Deus, passou o segundo. E ficou bem, óbvio, você imagine você, sem um tostão no bolso, passando tudo isso. Uma pessoa toda disciplinada, toda responsável. A vergonha de chegar no final, quando veio o terceiro carro, que não estava cheio, e ele falou, devia ter enchido, porque ele dava mais tempo, né? E lá vai, lá vai, lá vai. Quando estava para terminar, ele ouviu, Reverendo Samuel Doctorian, o senhor aqui nesse mercado? E ele, sim, sim. Eu sou aquela mulher que o senhor orou lá na Inglaterra por mim. Ah, sim, sim. Eu era enferma, mortalmente, e Deus me curou. E aqui está, James. Ah, chegou o James, aquele inglês de bigode, né, todo inglesado, como só um inglês anda. E o James ali, olhando, e falou, meu amor, veja, o reverendo está fazendo compras, você irá deixá-lo pagar? E o reverendo, oh Senhor, que esse James tenha um bom coração. E o James, imediatamente, sendo um grande executivo de uma multinacional inglesa, disse, quanto é? Só? O que é tanto para um, para o outro é só? Deus tem a terceira opção sempre. Deus pode fazer o impensado, o inimaginável, mas nós devemos dar valor ao mais importante, que é ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo. Se você ora todos os dias, se você lê a palavra todos os dias, você está numa comunhão intensa com Deus, e logo você será, cada dia mais, cheio do Espírito Santo. E para isso nós jejuamos, para isso nós fazemos vigílias, para isso a vigília não deve ser feita apenas na igreja, ou no monte. Você deve levantar-se de madrugada, você deve acordar de madrugada, você deve orar de madrugada, sozinho, Jesus orou muitas vezes sozinho, há vezes que você necessita que outros estejam com você, mas meus irmãos, vamos aos passos básicos. Ninguém pode correr sem primeiro aprender a andar. Nós precisamos andar. Quando criancinhas estão começando a andar, eu acho tão interessante, porque andar é desafiar um tombo. Porque você anda se jogando para frente e mantendo o equilíbrio, não permitindo-se cair, mas você está lá na iminência de uma queda, por isso um tropeço te faz cair. Alguma coisa que evite a tua caminhada, o teu equilíbrio te faz cair. Quando as crianças começam a andar, eu acho interessante quando elas disparam, quando elas se colocam e ela parece aquele brinquedinho que sai andando, vai bater numa parede, porque ela não sabe frear. E lá vai a criancinha, é tão lindo ver tudo isso. E Deus, da mesma maneira, nos vê. Comece lendo a Bíblia, comece orando, comece fazendo os primeiros passos. Aí nós vamos correr. Comece jejuando, comece clamando, comece dizendo o que eu preciso é do Espírito Santo.
diariamente, se levante pedindo, encha-me com teu Santo Espírito. Durma pedindo, encha-me com teu Santo Espírito. E depois você me diga se a tua vida, se esta igreja não mudou. Porque eu tenho certeza que vai mudar. Vai ter anjo brigando para entrar aqui. Porque você acha que anjo quer ficar onde? Onde a presença de Deus está. E eu digo uma coisa a vocês. Uma frase que Deus colocou no meu coração. Na luta, e especialmente luta espiritual. Nós lutamos para a glória de Deus e nós vencemos pela graça de Deus. Se você tem a graça, não tenha dúvida que você alcançará a glória. Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos em tuas mãos. Eu entrego essa mensagem de domingo, essa palavra que o Senhor desperte em mim e em todos nós, essa necessidade do Espírito Santo, dá-nos fome e sede do Senhor. Que digamos, como disse o salmista, que como a corça suspira pelas águas, numa região desértica, assim a minha alma tem sede de ti. Que haja esse desespero em nossa busca. Senhor, nós oramos como igreja, dá-nos um novo local. Oramos por um local mais adequado, melhor, melhores instalações. Tudo melhor para servirmos ainda melhor. Dá-nos almas que sejam somadas, como a Bíblia diz, dia após dia. Ó Senhor, enquanto nós perseveramos, não apenas na doutrina dos apóstolos, mas no orar, no jejuar, em ter singeleza de coração, em contar com a simpatia de todos. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos e encha-nos com teu Santo Espírito. Que leiamos a tua palavra todos os dias, que oremos em todos os momentos. Que tenhamos uma vida em ti.